A ideia desse vídeo é complementar o que está resolvido nesse arquivo, na imagem. Então, vamos dar algumas dicas de como você pode resolver esse problema mais facilmente, né? Então, olha só, mesmo com vídeo, ou então, mesmo que você veja aí o arquivo, qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com doimate@hotmail.com, www.doimate.wordpress.com, www.iaulas.com.br/Jefferson Subtil Fraga. Exatamente, você bota isso aqui no browser lá do seu navegador, J maiúsculo, S maiúsculo, F maiúsculo, com espaço aqui, ó, ele vai direto lá nos arquivos que a gente está publicando. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou desenvolvendo um curso lá, chamado Cálculo de A a Z, onde a gente está colocando algumas dicas. Esse curso é gratuito e lá também você vai poder colocar as dúvidas que vão aparecendo. Porque no estudo da matemática ou física, as dúvidas nunca vão deixar de surgir, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Quando tem uma dúvida, sanar essa dúvida. Então, a finalidade desse vídeo é complementar esse arquivo. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes no que está escrito aqui, porque isso aí está no arquivo que você está vendo aí. Okay? Mas vamos lá. Esse problema fala o seguinte: você tem dois barcos, então ele fala, um barco A e outro B sai de um porto com rumos que diferem de um ângulo de 60 graus. As velocidades dos barcos são constantes e iguais. Um barco A aqui, ó, ele chama de velocidade A, 40 km por hora. E o barco B, que está na parte de baixo, eles vão sair do mesmo ponto, esse ponto aqui, ó, só que com as direções dele fazem um ângulo de 60 graus. Então um vai nessa direção, o outro vai na de cá. Então, um está com velocidade constante de 40 km por hora, o outro com velocidade constante de 30 km por hora. Exatamente, o VA é 40 km por hora e o VB é 30 km por hora. Ele quer saber qual é a distância entre os barcos após 2 horas de movimento. Bem, o que vai acontecer? Qualquer que seja o tempo, eles vão fazer o seguinte: como esse vai nessa direção e esse vai nessa direção aqui, a hora que você definir a que distância se está e a que distância se está, você vai criar um triângulo, onde esse ângulo aqui sempre vai ser 60 graus, e a distância entre eles vai ser o lado oposto a esse ângulo de 60 graus. Como eu vou ter esse valor e vou precisar determinar o lado oposto, eu vou aplicar o teorema dos cossenos, ok? Então, é isso que a gente vai ver, como que você desenvolve essa ideia aí. Bem, a solução está aqui, né? A resposta já foi dada, você pode observar aí, mas no vídeo eu vou colocar algumas considerações que você pode fazer, que vão fazer com que essa solução que você está vendo aí fique mais reduzida. Isso é importante quando você está fazendo alguma prova, um concurso. Eu sempre deixo essa observação. Além de resolver a questão, eu tenho que ser rápido na resolução, né? Porque tem muita gente que vai fazer um concurso, o que acontece? Ele resolve a questão, acha a resposta e tudo, só que ele é muito lento na resolução. Aí o que vai acontecer? Vai terminar o tempo da prova e ele vai estar desesperado. Quando eu resolvo a questão mais rápido, aquele tempo que eu ganhei, né? Por exemplo, essa solução que está aqui, você vai observar, se eu for aplicar uma solução dessa num concurso, não está errado. Até se for uma prova discursiva, fica até legal. Mas, se for uma prova objetiva, eu aplico uma solução dessa, eu fico perdendo tempo, né? Então eu tenho que saber fazer as duas. Quando for discursiva, eu vou colocar mais detalhes. E quando for objetiva, eu consigo fazer mais rápido. Essa é a finalidade das videoaulas do Doimate.
O que acontece? Quando você recebe uma videoaula do EIMAT, você vai receber dois arquivos. Um é o PDF, certo? O outro vai ser o arquivo de vídeo que vai mostrar como que você pode pegar aquela solução em PDF, que é uma solução tipo, seria uma solução para uma prova discursiva, e fazer uma solução mais compacta, que seria uma solução que você aplicaria numa prova objetiva. Então, ao mesmo tempo que você vai vendo os exemplos, você vai se preparando para as provas. A ideia sempre vai ser essa. Tanto no curso que a gente está divulgando no iAulas, né, cálculo de A a Z, a ideia dos problemas sempre é essa. Lá a gente está colocando alguns problemas com o PDF e com o vídeo. O vídeo sempre vai te mostrar alguma explicação que vai fazer com que você resolva aquela questão, caso ela caia numa prova objetiva, você vai resolver ela mais rápido. Se for uma prova discursiva, eu tenho que colocar maiores detalhamentos. Aí o PDF vai servir para isso, para uma prova discursiva. Você pode ver que uma prova discursiva normalmente tem um número de questões menores do que uma prova objetiva. Porque na prova discursiva, como eu vou botar mais detalhamento, eu vou gastar mais tempo para fazer uma questão discursiva do que para fazer uma questão objetiva. Só que tem muitos alunos que, quando estão estudando, eles sabem muito bem resolver uma discursiva, né? Só que quando ele pega uma prova objetiva, ele se perde, porque se você aplicar solução discursiva, que é uma solução maior, em cima de uma prova objetiva, o que vai acontecer? Vai acabar o tempo de prova e você não vai fazer, né? Então vamos lá resolver isso aqui. Então a gente vai basear nessa figurinha aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, o barco A, e vou chamar o B, né, de ponto B, barco B. Então eu vou formar um triângulo assim, ó, A, B, vou chamar esse ponto aqui de C, A, B, C, né? E a partir daí eu vou calcular isso aqui. A gente já sabe daqui desse coisa que esse barco VA vai andar 80 km, né, do PDF, e que o barco VB, que tem velocidade VB, vai andar 60 km. Então isso eu vou usar para fazer um triângulo de solução, né? Então vou desenhar um triângulo aqui, manual mesmo que o desenho, é importante saber o seguinte: normalmente você faz um desenho manual, ele não fica muito legal, mas o desenho te ajuda, né, a fazer a solução. Sem desenho fica difícil você fazer. Então o que eu vou fazer, ó? Vou fazer aqui, ó. Aqui, vou chamar esse ponto de C. Aonde o barco B parou, vou chamar de ponto B. Então vou ter a distância CB. Aonde o barco A parou, certo? Vou fazer aqui, ó. Como a distância que A percorreu é maior do que a distância que B, né? Eu vou representar isso aqui maior, isso aqui menor, ok? E a distância que a gente vai calcular vai ser isso aqui, ó. CA vai ser a distância que está o barco A. CB vai ser a distância. Então a distância entre eles vai ser isso aqui, ó, que eu vou chamar de D. Você vai ver que a solução aqui vai ficar um pouquinho diferente, mas para a prova discursiva é o ideal isso aqui. Observe o seguinte, olha que ideia interessante. A gente já sabe que o barco A andou, como foi visto aqui, ó, andou 80 km. E o barco B andou 60 km. Então eu vou ter um triângulo desse jeito aqui, né? Aqui é 80 e aqui é 60. Lá no PDF, isso aqui tem uma resolução seguinte: 80 e 60 você eleva 80 ao quadrado, mas fica uma solução muito grande. Para a prova discursiva, o que eu posso fazer? Eu posso criar um segundo triângulo aqui, ó. Posso criar um segundo triângulo que a gente vai falar que esse triângulo vai ser semelhante a esse, B, A, C. Okay? Você vai ver que no final eu acho a mesma resposta, só que de maneira mais rápida. E aqui, D. E aqui, 60 graus. Né?
60 graus, 60 graus. Aqui do lado, eu já vou colocar o seguinte, já sei que quando eu trabalho com 60 graus, eu sempre tenho que lembrar desse triângulo aqui, ó, que é o triângulo 30-60. Então, ó, 60 graus. Por que a gente fala 30-60? Porque é sempre baseado no triângulo retângulo. Se aqui é 60, aqui vai ter 30, porque todo triângulo retângulo, o ângulo é 90, se aqui é 60, aqui é quanto falta para 90. E sempre vai acontecer isso aqui, ó. Aqui vai ser raiz de 3. Na frente do 30 sempre vai ser 1 e raiz de 3 ao quadrado. Dá 3. 1 ao quadrado, dá 1. 3 mais 1, 4, raiz, 2. Ok? Então o que vai acontecer? Aqui é D, aí CB, certo? E AB, ao invés de eu botar 60 e 80, eu vejo qual é a relação entre eles aqui, ó. 80 e 60. O único trabalho que eu vou ter é de guardar qual é essa relação. 80, 60. Se eu corto o zero, é porque eu dividi por 10. E se eu dividir ainda aqui por 2 e por 2, certo? Vai ficar 8 dividido por 2. 3. 6 dividido... Aliás, 8 dividido por 2, 4, né? Deixa eu desmanchar aqui. 6 dividido por 2, 3. Então já sei que a relação é 4/3. Aí eu venho aqui nesse triângulo aqui, ó, na mesma posição, e coloco, no lugar do 80 eu boto 4. Ah, mas por que é 4? Porque eu sei que aqui é 80 correspondeu a 4. E no lugar do 60 eu coloco 3. Certo? Vou aplicar o teorema dos cossenos nesse triângulo. Só que lembrando o seguinte, quanto que vai ser, eu vou achar um valor de D diferente aqui. Agora, quanto que vai ser o valor real de D? Observe, quando você veio daqui para cá, você dividiu por 10 e dividiu por 2. Se eu divido por 10 e divido por 2, eu dividi por quanto? Dividi por 20. Então eu sei que a resposta que eu achar aqui, né, vai ser o valor dele vezes 20. Porque quando você faz, ó, 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. Então esse D que eu achar aqui vai ser 20 vezes ele, vai dar o D real, que é o que vai estar no gabarito, né? Se for um caso de gabarito ou se for uma questão... Geralmente essa solução eu não coloco em questão discursiva, eu coloco uma solução dessa quando eu estou fazendo questão objetiva, para mim andar mais rápido. Ok? Então vamos lá. Aí, ó, se eu aplicar o teorema dos cossenos aqui, eu vou ter isso aqui, ó. D ao quadrado vai ser a mesma coisa, eu vou aplicar a mesma coisa. Vai ser igual a 4 ao quadrado, que seria esse lado aqui, CA ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Só que aqui qual é a vantagem? Menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Aí eu já vou usar aqui, ó, aquele triângulo que eu botei aqui, cosseno de 60, cateta adjacente sobre a hipotenusa, vai ser 1 sobre 2. Né? E aqui, a vantagem disso aqui é que eu vou fazer contas bem menores. E no final vou achar a mesma resposta. Só que você vai ver, você vai achar uma resposta dividida por 20. Eu multiplico por 20, eu acho a resposta original. Eu não posso esquecer isso. Lembrar, quando eu simplifiquei, qual foi o número total que eu simplifiquei. Dividir por 10, dividir por 2, eu dividi por 20, 2 vezes 10. Né? Se eu dividir por 3 e por 4, eu dividi por 3 vezes 4, dividir por 12. Sempre a ideia vai ser essa. Ok? Então vamos lá. Aqui 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado é 9. Menos 2 vezes 4 vezes 3, 12. Cosseno de 60 é meio, ó. Aí eu já sei que eu vou cortar isso aqui com isso. Então D ao quadrado vai ser quanto? D ao quadrado vai ser 25, porque 16 mais 9 é 25, menos 12. 25 menos 12, se você quiser fazer a conta do lado aqui, pode, não tem problema nenhum. Inclusive, eu aconselho sempre em matemática, tudo que eu penso eu escrevo. Por quê? Se eu precisar conferir, fica fácil. 5 dividido por 2. Ou 5 menos 2, 3 dividido, não é conta de dividir. 2 menos 1, 1. Então D ao quadrado é igual a 13. Quanto que vai valer D? D vai ser igual a raiz de 13. Só que isso aqui é a resposta desse simplificado, né?
quanto que vai ser o D real? Vezes 20. Então, raiz de 13 vezes 20 vai dar quanto aqui? 20 raiz de 13. Essa é a solução do problema. Só que essa solução aqui fica menor. Porque você faz conta menor, quanto menor a conta, menor a chance de você cometer erro, né? Porque o outro, não que o outro esteja errado, mas o outro você faz contas muito maiores. Aqui eu já achei a resposta simplificada. O outro, às vezes, você vai ter que fatorar, fazer uma série de coisas. Aqui não, aqui a resposta já sai mais compacta. Lembrando, solução bacana para uma prova objetiva. Agora, quando eu estou fazendo uma prova discursiva, eu tenho que botar uma solução melhor. Aí a solução do PDF seria mais interessante para uma prova discursiva, e essa aqui para uma prova objetiva, quando eu tenho que ganhar tempo, tá? Isso aqui, né, você pode observar que com isso aqui a gente perde um tempinho, mas só que aqui eu estou fazendo e explicando. Isso aqui depois que você já está treinado, que você vai fazendo exercício, isso aqui na verdade na hora que você olha a questão você acaba já sabendo quanto que vai dar a resposta, porque aqui eu já sei que toda vez que vai ser esse é o quadrado menos o 2, vai cortar 3 vezes 4, então ó, 16 mais 9, 25, 25 menos 12, 13, a raiz quadrada é 13, então eu faço, de repente eu faço até conta de cabeça, quando eu tenho, porque numa prova objetiva eu tenho o gabarito, então quando eu estou fazendo eu já vou olhando no gabarito, lá tem raiz de 13, vai dar alguma coisa com raiz de 13, não tem, então, pelo tipo do gabarito eu já sei. Então muitas vezes quando eu treino fazer isso aqui, em determinadas provas, vai acontecer o seguinte, quando você leu a questão, muitas vezes você já sabe qual é o gabarito que você tem que marcar. Aí você ganha tempo. Ok?